Senhor Jesus Cristo seja sempre, mas sempre abundante na sua vida. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez me deixar entrar aí no seu lar, mais uma vez, juntos ainda que distantes, aprendermos mais da palavra do Senhor, num assunto muito, mas muito importante, porque ele mexe com as nossas entranhas, isso mesmo. Ele é muito profundo porque ele trata justamente da nossa consciência, onde o verdadeiro eu reside, onde a pessoa real que Deus conhece e a gente não tem como escapar desse conhecimento vive. Então é muito importante, você que chegou até aqui, que Deus continue te abençoando, Deus continue te fortalecendo. Eu não tenho dúvidas que mudanças já começaram a acontecer na sua mente por conta desses ensinamentos. Então você vai mais uma vez fechar os seus olhos, vai orar comigo, porque Deus vai falar profundamente em mais um assunto que envolve a nossa consciência. Feche os olhos e ore. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez te agradecemos porque estamos aprendendo nessa caminhada através das tuas palavras nas Escrituras, de maneira muito clara, muito simples, Senhor, a lidar com nós mesmos a respeito desse assunto tão importante que trata da consciência. A gente pode até tentar enganar as pessoas, se desviar do nosso verdadeiro eu para outras pessoas, mas a tua palavra fala que o Senhor conhece os nossos corações, conhece a nossa consciência. Então, muito obrigado por nos ensinar, ministrar os nossos corações. Fortalece, Senhor, a todo ouvinte, aquele que está participando, aquela que está participando nesse momento de aprendizado, Senhor, através desse ensino bíblico, e que o Senhor profundamente venha falar aos nossos corações. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós estamos chegando aí na reta final desse assunto tão maravilhoso. Sim, estamos na reta final e já aprendemos aí a respeito da consciência, que ela é uma dádiva de Deus. Aprendemos também que existem algumas características que definem a consciência. Nós vimos aí a respeito da consciência fraca. Aprendemos também de um elo muito importante, que é o processo de ajudar as pessoas com a consciência fraca a desenvolver uma consciência forte. E aí entramos no assunto, mergulhamos profundamente no assunto a respeito das características que envolvem uma consciência forte. E hoje nós vamos aprender a respeito da consciência má. Isso mesmo, existe não apenas a ideia de que a consciência é uma dádiva de Deus, que existe a consciência fraca, a consciência forte, mas também existe a consciência má. Por que algumas pessoas são tão ruins, são tão perversas? O que é que define essas pessoas? Então, nós vamos aprender através da palavra do Senhor o que é que define uma consciência que é má. Mas a gente não pode se esquecer da nossa mãozinha. Olha aí a nossa mãozinha, você já deve ter memorizado, está aí na sua tela, o nosso Olemp, que é muito importante para que você possa desenvolver maturidade nesse processo de mudança, aquilo que Deus deseja para você e você precisa colocar em prática. Para que isso aconteça, é muito importante você aprender a ouvir, a ler, a estudar, a memorizar, a meditar e a praticar a palavra de Deus. Então a gente não abre mão disso e só assim você vai desenvolver uma boa consciência e fazer aquilo que realmente Deus deseja e planejou para você. Nós temos um versículo aí como ponto de partida, porque não apenas ouvir a palavra do Senhor será suficiente para efetuar mudança permanente na sua vida. Você tem que se esforçar, você tem que colocar em prática. E por isso a palavra do Senhor em Atos 24 diz: por isso também me esforço por ter sempre o quê? Consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então nós estamos caminhando aí nesse processo de entendimento da consciência e o assunto de hoje envolve uma consciência que é má. Qual a principal característica de uma consciência que é má? Então a gente sabe, a gente pode olhar para as Escrituras e vamos desenvolver isso dentro desse conceito que uma consciência má é aquela que chama o mal de bem e o bem de mal. Repare como isso também está atrelado diretamente ao conhecimento de Deus e também aquela palavrinha que pode parecer um pouco complicada, mas já aprendemos o significado a respeito do discernimento, lá no desenvolvimento de uma consciência forte. Então é muito importante lembrar que uma consciência má é aquela que chama o mal de bem e o bem de mal, ou seja, ela não tem discernimento.
o que é que ela faz? Ela coloca as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas. Repare a bagunça que é uma consciência má. Ela é astuta, ela é sagaz, porque ela não sabe fazer esse discernimento, não sabe fazer essa separação e acaba chamando aquilo que é bom de mal e aquilo que é mal de bom. Então repare a confusão que está envolvendo uma consciência que é má. Ela coloca as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas. Então a gente também aprende que uma consciência má, ela não nos condena quando fazemos algo de errado. É aquilo que você já deve ter escutado ou com certeza convivido e tentado ajudar uma pessoa que está fazendo algo de errado e ela simplesmente diz assim, não, a minha consciência não está me acusando. E muitas dessas pessoas até colocam a palavra de Deus numa interpretação equivocada do texto, que nós vimos também no estudo passado, e se você não acompanhou, está tudo aqui no canal, você pode voltar lá, você pode estudar, você pode acompanhar no tempo que você quiser, mas é muito importante que você faça isso. Então algumas pessoas de forma equivocada pegam um versículo e colocam fora de um contexto, dizendo, minha consciência não acusa, então eu estou em paz com Deus. Mas isso é um perigo, porque a consciência má, ela não nos condena quando a gente faz algo de errado. As pessoas se sentem até bem fazendo algo de errado, e por não ter discernimento e por ter uma consciência cauterizada, guarde essa palavrinha também, elas cometem as maiores atrocidades e ainda acham e se sentem bem em fazer. Mas pastor, como é que alguém pode se sentir bem fazendo mal, praticando mal? Com certeza você deve ter lido em noticiários, você deve conhecer alguém que se sente bem e se sentiu bem praticando o mal. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, no capítulo 10, aproximemo-nos, olha só, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então repare que a Bíblia nos ensina a purificar essa consciência má, limpar ela de toda a maldade e só assim começar a desenvolver um discernimento para o amadurecimento e fortalecimento de uma boa consciência, chamada consciência forte. Então a consciência má, ela é perigosa. O que é uma consciência má? A gente precisa lembrar que a boa consciência significa aquilo até que Jesus falou, e nós vamos relembrar aqui, que a boa consciência é o olho limpo, e a má consciência é o olho sujo. Lembra quando Jesus ensinou a esse respeito? Em Mateus, no capítulo 6, são os olhos a lâmpada do corpo. Olha só, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha que ensino. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, diz a palavra do Senhor. Então a gente precisa fazer a seguinte pergunta: o que é que leva a isso? O que é que desenvolve? Quais são os fatores e as características que desenvolvem uma consciência má? É simples, tudo gira em torno do pecado. Então o problema, ele não deve ser tratado com superficialidade. O problema do pecado deve ser tratado na raiz. E somente a palavra de Deus, como luz de Deus, pode apontar o pecado e tratar do pecado. É por isso que o que causa uma consciência má é deixar de tornar a sério o pecado. Você se move na direção errada, ou seja, da luz para as trevas. Então o pecado, ele precisa ser levado a sério. O pecado faz separação de você e de Deus. É muito importante tratar o pecado como ele precisa ser tratado, até porque Jesus Cristo, quando ele se entregou por nós, quando ele morreu na cruz, foi justamente para nos purificar de toda a imundícia que o pecado trouxe sobre nós, nessa maldição aí, onde Adão pecou e toda a sua descendência veio herdar aí, por natureza, o pecado. O pecado tem que ser combatido, porque senão você pode incorrer no risco de desenvolver uma consciência maléfica. Ele tem que ser levado a sério, porque senão você vai começar a se mover na direção errada. Você vai começar a se mover na direção das trevas. E como é que isso acontece? De maneira muito sutil. A Bíblia trata de um assunto muito importante, que é a mentira. Então as pessoas começam a mentir umas para com as outras.
A Bíblia fala em João, 1 João no capítulo 1, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que a Bíblia ensina. Tem muitas pessoas falando, porque Deus é o meu tudo, Deus é o meu maravilhoso, mas não entendem que precisam abominar o pecado, porque senão a consciência ela vai se tornar uma consciência maléfica. E as pessoas começam a mentir umas para com as outras. E olha, o que o mundo tem vivido e experimentado, a farsa, a mentira, eu não vou nem entrar aqui nesse mérito, porque com certeza você sabe disso. Então é muito perigoso isso. Além de mentir para os outros, olha como a espiral ela começa a ser descendente. Mentimos a nós mesmos a respeito do pecado. Não levar a sério o pecado, a gente começa a enganar a nós mesmos. A Bíblia diz, ainda em 1 João, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Você pensa que para por aí? Repare, a gente mente uns para com os outros. A Bíblia fala que nessa espiral maléfica, ela começa a descender cada vez mais. A gente começa a mentir para nós mesmos quando o pecado não é tratado. E pior, a gente chama Deus de mentiroso. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, ou seja, chamamos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então isso acaba tornando com que a gente deixe a janela da consciência suja. É como a Bíblia fala, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. O apóstolo Paulo, ensinando ao jovem Timóteo, ele fala mais uma vez sobre isso, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então repare, primeiramente uma consciência boa, ela começa a se tornar uma consciência suja e depois uma consciência suja se torna uma consciência cauterizada, chamuscada. Isso me faz até lembrar algumas ideias que são tiradas das Escrituras e colocadas em alguns filmes. Por exemplo, eu gosto muito da saga Star Wars. Gosto muito de Guerra nas Estrelas, porque tem um princípio fundamental de política, de como a política ela se torna depravada, como a democracia ela é destruída para se formar um império, e como uma pessoa com a natureza aparentemente boa, uma criança, se torna o maior vilão da história por conta de uma consciência má. E lá o mestre Jedi falando ao Anakin Skywalker, que se torna o Darth Vader, o que é que acontece? Ele começa um processo de transição, ele se apaixona, a consciência dele começa a tomar conta, ele não tem um controle, que é um princípio básico do Jedi. Olha aí uma história nerd, para você que também faz parte desse mundo nerd e gosta. Ele começa a deixar que as emoções tomem conta. Por quê? Porque ele se apaixona por uma pessoa e o seu mestre Jedi sempre traz o princípio, cuidado com o medo, porque o medo gera raiva, a raiva gera o ódio e o ódio o sofrimento. E aí ele começa a caminhar por estradas obscuras e se torna o maior vilão da história. Claro que há uma redenção em cima disso, dentro desse conceito do filme, mas olha, é o que a Bíblia nos mostra, que primeiramente uma consciência boa, ela se torna uma consciência suja, depois a consciência suja se torna uma consciência cauterizada. Ou seja, é quando a pele, essa questão de chamuscada, eu trago aqui como ilustração, é quando a pele ela é queimada e aí ela desenvolve uma área calejada de tecido cicatrizado e aquela área ela perde a sensibilidade. E isso traz prejuízos para a consciência. Então qual é a evidência de uma consciência má? As pessoas elas brincam com o pecado, elas não levam a sério o pecado. A confissão dessas pessoas, por não levar a sério o pecado, é uma confissão superficial e o arrependimento está sempre baseado em desculpas. Ela está sempre justificando o seu erro, sempre falando aquilo, eu cometi esse pecado porque também você fez isso, a circunstância foi desfavorável, o meu trabalho não ajuda, porque ela não leva a sério a questão do pecado. E isso é muito sério, o pecado a gente não pode brincar com o pecado, não podemos brincar com o pecado. O diabo é astuto, ele é traiçoeiro, e se a gente não levar em conta isso, nós seremos pessoas más,
Porque o problema começa aqui na consciência, começa no coração, e depois as nossas atitudes, elas se tornam um reflexo daquilo que já está aqui cauterizado. Aí vem o arrependimento depois, lá na frente, e isso pode ser muito tarde. Então não brinque com o pecado, não brinque. Essa é uma evidência de uma consciência má. Pessoas que brincam com o pecado, a confissão é superficial, me perdoa aí qualquer coisa. Uma outra questão que envolve, uma outra evidência que envolve uma consciência má, é que elas estão sempre medindo o pecado. Não se esqueça, para Deus pecado é pecado. Não tem essa de pecadinho e pecadão. Claro que as consequências são diferentes por conta da justiça de Deus. Ele é justo, mas o pecado fere a santidade do Deus que é 3 vezes santo. Então essa ideia de que eu contei uma mentirinha boba, Deus não liga para isso, não, Ele liga. Porque Ele é puro, Ele é santo, santo, santo. A gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode medir o pecado. E as pessoas estão medindo o pecado, como se fosse o pecado de adultério, assassinato, a bebedeira fosse um grande pecado em comparação àqueles pecadinhos que a fofoca, as mentirinhas, o orgulho, o amargor, a inveja. Tudo isso para Deus é muito sério. A gente não pode brincar com o pecado, temos que tratar o pecado. Uma outra evidência de uma consciência má é que as pessoas estão mais preocupadas com a reputação do que com o próprio caráter. E olha, não se esqueça, tem até tirinhas que rolam aí na internet a esse respeito, que reputação é aquilo que pensam ao seu respeito. Só que aquilo que pensam ao seu respeito é muito superficial, porque as pessoas não sabem o que você faz em secreto. E caráter é aquilo que Deus sabe ao seu respeito. Então é muito importante se preocupar com o caráter, aquilo que Deus sabe, do que com aquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito. E é interessante que as pessoas estão mais preocupadas com reputação do que com caráter. Saul, um dos reis, ele estava muito preocupado com a sua reputação do que com o seu próprio caráter. Ele mentiu, tentou mentir à sua consciência, ele se preocupou em impressionar o povo, porque ele estava mais preocupado com a sua reputação do que com o seu caráter. É o que tem acontecido nos dias de hoje. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. Então disse Saul: pequei, olha só, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Deus dá uma ordem, Saul descumpre essa ordem, cumpre de forma parcial. E aí o que é que acontece? Deus vem com a punição, usa o profeta Samuel, e Saul está mais preocupado com o que o povo vai pensar do que com aquilo que Deus pensa. Então o rei Saul, ele mente à sua consciência. E mais, isso levou a ter inveja de Davi, futuro rei de Israel. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Olha que coisa interessante. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, a Bíblia fala, Saul não via Davi com os bons olhos. Percebeu que a consciência má ela faz? Como ela é invejosa, ela é mesquinha. As pessoas estavam idolatrando de certa forma, honrando, vamos colocar a palavra certa, estavam honrando Davi pelos feitos, e Saul, ele começou a perceber isso, e porque ele tinha uma consciência cauterizada, uma consciência má, isso foi reflexo nas suas atitudes, porque ele já não olhava mais Davi com os bons olhos. Olha como isso lembra muito a história que está sempre se repetindo. Lembra lá da história de Caim e Abel, que até já falei aqui nos estudos? Então, a história se repete, porque a raça humana ela continua a mesma. Ela continua pecadora, ela continua precisando de Jesus, para que a sua consciência ela tome um outro patamar, através do derramado sangue de Jesus na cruz. E isso começa a mexer com as atitudes de Saul, com a sua mente,
Porque o que é que ele faz? Além de mentir a sua consciência, Deus não fala mais com ele através dos meios da época. Deus não estava falando mais através do Urim e o Tumim, das pedras que eram usadas para a comunicação com Deus. Não estava mais falando com Saul através dos profetas e não estava mais falando com Saul através dos sonhos. Então o que é que Saul faz? Num desespero de consciência má, ele vai consultar uma necromante que é condenada nas Escrituras. A Bíblia fala que Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, olhe que terrível, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhes os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul então se disfarçou, vestiu outra roupa e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. E lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir àquele que eu te disser. O homem ou a mulher que sejam necromantes, a Bíblia fala e alerta a esse respeito lá em Levítico. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Olha como a Bíblia é clara: serão apedrejados, serão mortos. Então o rei Saul, nesse processo de espiral descendente por conta de uma consciência má, olha o que leva a Saul a tomar, olha a atitude que Saul toma por conta dessa espiral descendente de uma consciência que é má. A Bíblia fala que ele se suicidou. Em 1 Samuel diz: entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Amalquizua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Notaram o que a consciência má ela é capaz de gerar numa pessoa? Uma consciência má levou Judas também ao suicídio, não ao arrependimento, mas ao suicídio, ao remorso e ao suicídio. E o que é que a gente aprende com relação ao arrependimento verdadeiro para um processo de cura de uma consciência má? A gente aprende que arrependimento ela é uma mudança de mente, ou seja, se voltando da ênfase em agradar a si mesmo para a ênfase em agradar a Deus, seguida de uma mudança bíblica correspondente. Então a Bíblia nos fala que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Mas para isso, a Bíblia nos instrui a nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então uma consciência má, meus queridos, ela tem cura sim. Você precisa examinar o seu coração, você precisa, nesse autoexame, lembrar e fazer a seguinte pergunta que confronta: você está ocultando alguma coisa? Tem algo que você não confessou a Deus? Vá em secreto, confesse a Deus e Ele vai te perdoar. E não se esqueça, reputação é diferente de caráter. Reputação é aquilo que as pessoas vão saber, vão pensar de você com uma visão superficial, mas caráter é aquilo que Deus sabe de você porque conhece a sua consciência. Então não brinque com o pecado, não brinque, o pecado é algo muito sério e precisa ser tratado. Com isso nós fechamos esse assunto da consciência má e só fica faltando 2 assuntos que envolvem esse estudo da consciência que nós veremos no próximo estudo. Vamos falar um pouco da consciência quando ela envolve um ministério, que está muito ligado ao testemunho, e isso é muito importante para você que se diz cristão, e eu vou fechar o assunto com algo relacionado aos governos, a consciência e o governo. Tem muita briga aí na internet, muita gente brigando por bobagem porque defende político A, político B, pessoas que se dizem crentes,
matando e morrendo por conta de políticos, se esquecendo de algo muito importante que afeta a nossa consciência, que é justamente o último assunto que envolve a consciência e os governos. Continue orando por mim porque eu oro por você e não se esquece, se inscreve no canal, não deixe de compartilhar. Você está recebendo isso? Compartilhe com as pessoas, copie o link e compartilhe com muitas pessoas e com certeza Deus vai fazer uma obra tremenda na vida dessas pessoas. Que Deus te abençoe e até lá.